Eu quero começar esse devocional te fazendo uma pergunta. Você já se comparou com alguém e no final você sentiu que sempre está em desvantagem? Ou às vezes parece que nada do que você faz é bom o suficiente? Se você vive nesse ciclo de comparação e autocrítica, esse devocional é para você. Vamos juntos para a palavra de Deus? O texto base está no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 13 ao 14, que diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, e tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Eu não sei para você, mas quando eu leio pausadamente e medito sobre cada palavra que está escrita nesse salmo, eu já vejo que o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que gosta de deixar as coisas muito corretas, alinhadas, explicadas, para que a gente busque nele a revelação disso. E aqui quero trazer uma explicação para você. Quando Davi, no Salmo 139, ele cita a palavra teceste, significa entrelaçar, trançar, bordar. E eu gosto de pensar no seguinte, é como se Deus ele fosse um artesão. Então ele vai pegando fio por fio e criando eu e você no ventre da nossa mãe. Foi isso que aconteceu. Ou seja, presta atenção nisso, que esse devocional é um devocional que você vai sair daqui com uma outra visão sobre você. Nada em você foi feito por acaso. Nada. E quando Davi cita no ventre de minha mãe, o ventre é descrito na Bíblia como um lugar secreto, onde Deus nos molda. Então, assim como disse em Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, isso mostra que antes mesmo de você nascer, já existia a intenção de você nascer, o propósito e o amor sobre a sua vida. Você pode achar que, mas falaram para mim que minha mãe não queria ter eu, que me rejeitaram. Você pode falar o que você quiser, mas esse versículo ele cai hoje para você como um alívio para sua alma, para você entender que você é único, você é única. Deus te fez de um modo especial, mas vamos dar continuidade aqui. E quando Davi fala, eu te louvo porque me fizeste de modo especial, Davi reconhece que não existe espaço para comparação, porque cada vida é uma obra exclusiva de Deus. Então, cada criação, você, seu irmão, seu tio, seu pai, sua mãe, seu chefe, as pessoas que trabalham com você, eles são obras exclusivas de Deus. Não existe outro de você, não existe outra personalidade igual à sua, não existe. Isso é libertador. Mas de onde então vem a comparação? Já tem um devocional aqui no canal que eu falo muito sobre as mentiras que às vezes fica ecoando na nossa mente. E a verdade é que as situações que acontecem na nossa vida, na nossa infância, a comparação, os rótulos, tudo isso vai deturpando a nossa identidade. Então, é como se você pegasse vários post-its e fosse colando em você com nomes que não condizem com a sua identidade, com quem você é em Cristo Jesus. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, você pegando um monte de post-it agora e anotando, burra, não faz nada direito, ou burro, né? E começa a colocar todos os rótulos que você já ouviu. Porque não presta atenção, é desleixado, enfim, vários. Só trazendo a sua memória aí. E vai colando esses post-its em você. Imagina,
Só que aí você vai para frente do espelho e você olha e você já nem se vê mais. Mas aí começa a comparação, começa a crítica, é porque eu não faço nada direito mesmo de tanto que você ouviu. E comparar-se é como olhar para uma obra de arte feita à mão e dizer que essa obra de arte não presta. Você já viu alguma obra de arte? Uma obra de arte, você já viu alguma na sua vida? Imagina você chegar para essa obra de arte na frente dela e começar a falar para ela que ela não presta, que ela é feia. Mas imagina que essa obra de arte foi Deus quem fez. E toda vez que você diz que não é boa o suficiente, você ignora o bordado, a obra perfeita que Deus teceu em você. Mas quando você entende que você é única, que você para de competir e começa a florescer no lugar que Deus te plantou, muita coisa começa a se transformar na sua vida. E talvez você esteja hoje se perguntando, mas como que eu faço para eu parar de me comparar? Trazer a verdade bíblica na nossa mente é um dos primeiros pontos para a gente confrontar essas vozes e as mentiras que ficam ecoando na nossa mente. Então, sabe quando você está prestes a iniciar algo novo? E aí começa a vir aquela dúvida, mas eu não sei se você dá conta. Eu não sei se você realmente vai conseguir. Será que vai dar certo? Não deveria nem ter começado. Tudo isso são mentiras que está sendo lançado na sua mente para que você não veja e não ande coerente com aquilo que Deus já falou sobre você. E eu quero trazer um exemplo para ficar mais claro aqui para você, tá? Chegou um momento da minha vida que eu comecei a me comparar com outras mulheres. Então, eu comecei a olhar para essas mulheres e comecei a me colocar para baixo. E comecei a enaltecer e valorizar as características daquelas mulheres. Então, não só características físicas, mas também intelectualmente. E todas as vezes que eu fazia essa comparação comigo, é engraçado hoje, eu dou risada, porque eu falo, meu Deus, olha o que a mentalidade não faz com a gente, né? O que aconteceu? Eu olhava para elas e eu falava, nossa, mas fulano é muito melhor do que eu. Mas fulano isso, fulano aquilo. Mas a fulana tem esse grau de estudo. E aí, cada vez que eu fazia isso, eu me colocava um pouquinho mais para baixo. Então, os outros não precisavam falar de mim. Eu mesma já falava mal. Eu mesma já fazia isso por mim. E então, é importante que você analise por que você está se comparando tanto? Por que você faz isso com você? Quais vozes você tem ouvido, sabe? Um dos exemplos também da vida real, pensa numa roupa sob medida. Uma roupa feita à mão, ela nunca é igual à outra. Então, fulano foi lá e pediu para ser feita uma roupa sob medida para ele, de acordo com as características dele. Então, essa roupa, ela é única, ela acaba sendo exclusiva e ela carrega um cuidado muito específico do artesão. Então, assim é com você. Você foi feita sob medida por Deus. Não existe outra igual a você. E no devocional de hoje eu quero te convidar a você parar, sabe, de se criticar, de se comparar e começar a declarar em voz alta. Porque o Senhor se alegra quando Ele vê a gente firmado, posicionado naquilo que Ele fala sobre a gente. Você sabia disso? Porque eu vejo Ele olhando de lá de cima e falando, isso, meu filho, isso, minha filha, foi para isso que eu te criei. Você é bela, você é belo aos meus olhos. Por mais que as pessoas às vezes olhem para você da cabeça aos pés, não importa. Você tem a minha palavra. E, gente, é tão maravilhoso a gente confrontar essas vozes na nossa mente com a realidade de Deus, porque a gente nunca mais se torna enganado.
sabe? Quando a gente pensar em se criticar, a gente, peraí, em tudo dai graças, né? Então deixa eu agradecer pelo meu jeito único, especial, admirável. Deixa eu também enaltecer o trabalho que eu faço, como os meus olhos são lindos, o meu sorriso também. E assim a gente vai se transformando no Senhor, porque cada um aqui que está ouvindo esse devocional possui características únicas. Agora você imagina se um morango começasse a se comparar com um abacaxi. São propostas completamente diferentes, cada um foi chamado de um jeito, com uma característica. Imagina se o abacaxi quisesse ser o morango e o morango quisesse ser o abacaxi, ia virar uma salada, né? Um querendo ser o outro, se comparar, e o morango ia se comparar com o processo do abacaxi. Aí o abacaxi ia falar, nossa, mas ele é tão lindo, é vermelhinho, tem verde, olha eu com essas pontas. Você imagina, assim acontece com a gente. Eu trouxe o exemplo das frutas para ficar mais claro a explicação e o entendimento. Então, o que hoje Deus quer de você é que você apenas reconheça e agradeça quem Ele te fez para ser. Sabe, com o seu jeito, sua risada, o seu olhar, o seu sorriso. E se hoje você se compara demais, vive se colocando defeito em tudo que você faz, lembre-se, você não é um erro, você é uma obra-prima. Deus teceu cada detalhe da sua vida com intenção. Troque a crítica pelo agradecimento, pela adoração ao Senhor. Se olhe no espelho e declare como Davi declarou: Senhor, eu te louvo, porque fui feito de modo especial e admirável. Repita isso para você. Sempre que vier na sua mente a vontade de, não é nem vontade, né, mas vier aquele impulso de você se comparar, se colocar defeito, mude. Ao invés de você realmente, é verdade, eu sou, fulano é muito melhor do que eu. Não, eu te louvo, Deus. Eu te louvo, porque eu sei que eu fui feito de modo especial e admirável. E agora eu quero saber de você, se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários, eu sou obra-prima de Deus. E não se esquece de se inscrever no canal, porque toda semana, toda segunda, quarta e sexta, nós compartilhamos devocionais que vão te fortalecer e te lembrar do propósito lindo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Então, te esperamos no próximo devocional.